Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante e até mesmo muito importante, onde ele nos fala sobre as relações métricas do quadrado. Pessoal, quando a gente falar em relação métrica do quadrado, imagine que eu tenho aqui no caso um quadrado inscrito numa circunferência, onde essa circunferência ela nos auxiliará justamente para que a gente consiga determinar essas relações métricas, tá bom? E ao olhar esse desenho aqui, você começa a pensar assim, beleza, mas como é que eu posso associar esse desenho com essas fórmulas e utilizar na minha vida? Imagina que você é dono de um terreno circular e nesse terreno você quer construir um jardim utilizando o máximo de área possível, sendo que o teu jardim vai ser um jardim quadrado. Então, justamente essas formulazinhas aqui, que nós temos aqui ao lado, tá? Elas vão te auxiliar para que você possa construir esse quadrado, o teu jardim no caso, utilizando o máximo de terreno possível, sem perder justamente o teu terreno circular, tá bom? Então vejamos aqui, inicialmente nós temos alguns elementos bem essenciais, onde, devido ao fato de nós termos esse quadrado em vermelho, não se esqueçam que o quadrado é um polígono formado por 4 lados, onde todos os 4 lados são iguais em medida. Logo então, se aqui eu chamo de L, qualquer outro lado também será igual a L. Só que, além desse quadrado, nós temos também esse vértice O. O que é esse vértice O? Esse vértice O, ele coincide, além do ponto central do quadrado, ele também coincide com o ponto central da circunferência. E aí, justamente esse ponto O que vai nos auxiliar também para que a gente possa construir outras figuras, onde delas a gente vai definir e determinar essas formulazinhas, tá bom? Então vejamos aqui o seguinte, esse lado R, que no caso é o raio, onde o raio é o segmento de reta que sai do centro da circunferência e toca em qualquer outro ponto pertencente à circunferência, ok? Então vejamos aqui, onde eu tenho o raio R, que é formado pelo segmento O e C, tá? Mas também eu posso ter aqui, ó, esse raio, onde ele é formado também pelo segmento O e A. Quando você une esses dois pontos, o A e o C, e automaticamente esses dois pontos passam pelo centro, ele é chamado de diâmetro. E aí, pessoal, se eu comparar o diâmetro da circunferência com esse quadrado, analise que justamente esse diâmetro ele equivale à diagonal do quadrado. Tá bom? Onde a diagonal do quadrado é o segmento que vai unir dois vértices que não são vizinhos ou que não são consecutivos. Perfeito? Outra coisa importante é o seguinte, nós temos aqui esse segmento A, que ele é chamado de apótema. O que é o apótema? O apótema é uma parte do raio, então vamos supor que eu tivesse esse raio aqui, tá? É uma parte do raio onde ele finaliza justamente na figura. Aqui no caso, no quadrado. E aí, pessoal, como esse apótema ele finaliza aqui na figura, automaticamente, essa parte aqui, esse vértice, ele coincide com a mediana do lado do quadrado. O que é essa mediana? É justamente o segmento de reta que divide o lado exatamente ao meio. Logo, então, esta medida é igual a esta em relação ao seu quadrado. Perfeito? Então, nós temos aqui esses elementos que vão cercar a gente aqui em relação a esse quadrado e a essa circunferência. Agora vamos lá, eu vou chamar aqui então de primeira fórmula. Nessa primeira fórmula eu tenho que o lado equivale ao raio multiplicado pela raiz de 2. O que é isso aqui? Vejamos. Quando eu tenho aqui o lado, esse lado em vermelho, não se esqueçam que é o lado em relação ao quadrado, tá certo? E esse R é justamente o raio da nossa circunferência, onde o dobro do raio equivale, aqui no caso, à diagonal do quadrado. Só que o quadrado ele possui os 4 ângulos como sendo ângulos retos, já que cada um deles vale 90 graus. Se nós analisarmos somente esse triângulozinho menor, repare que o quadrado ele foi dividido em 2 triângulos iguais, até porque essa divisão foi de acordo com a sua diagonal. E aí, pessoal, cada um desses triângulos será um triângulo retângulo, onde, nesse triângulo retângulo, a gente consegue fazer o seguinte, olha só. Eu vou explicar a parte 1 aqui, tá?
Então eu tenho esse triângulo onde essa altura dele vale L e aqui também vale L por quê? Porque esses dois lados são em relação ao nosso quadrado, perfeito? E aí o quadrado, logicamente, tem 4 lados iguais. Agora, essa parte aqui que será a hipotenusa do triângulo, até porque a hipotenusa do triângulo é o maior lado ou o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Essa diagonal do quadrado tem a medida igual a 2R. Então, vou colocar aqui 2R. Quando a gente tem um triângulo retângulo, gente, nós podemos ter aqui, utilizar, aliás, a fórmula do teorema de Pitágoras, onde esta fórmula me diz o seguinte: eu tenho que pegar a hipotenusa elevado ao quadrado e essa potência será igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que acontece vai ser o seguinte, eu vou ter aqui, ó, 2R elevado ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter 2R ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Quando nós formos resolver essa potenciação, o que vai acontecer? Eu tenho que elevar o número ao quadrado e também elevar a letra ao quadrado. Logo, 2 ao quadrado é 4, pois 2 vezes 2 é 4, e R ao quadrado é R ao quadrado. Lembrando que, quando a gente eleva qualquer letra a qualquer expoente, é só você escrever a letra com esse expoente, ok? Igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, opa, a gente só pode resolver a adição entre letras se elas forem iguais em sua forma e também em relação ao seu expoente. Então, aqui nesse caso, reparem que L ao quadrado mais L ao quadrado me dá 2L ao quadrado. Pessoal, como esta fórmula é em relação ou em função de L, o que acontece? Eu vou fazer uma pequena troca aqui. Eu vou trocar as posições dos elementos da equação toda. Até porque, por se tratar de uma igualdade, se eu digo que A é igual a B, automaticamente B é igual a A. Então, se eu inverter aqui, se eu trocar as posições de todos os elementos da equação, ela não terá o seu resultado final alterado. Então, reparem que eu vou colocar 2L ao quadrado igual a 4R ao quadrado. Por que eu fiz isso? Justamente para que a gente tenha do lado esquerdo o valor do L, que é o que nós temos aqui na fórmula, perfeito? Ok, então eu quero achar essa fórmula em função de R. Então, em função de L, desculpa. Então, esse 2 que acompanha o L, ele passará ao segundo membro, agora dividindo. Só que esta divisão de 4 por 2, ela é exata. 4 dividido por 2 é 2. Então, nós teremos que L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. Só que, atenção, a fórmula aqui é em função de L. Então, eu tenho aqui L ao quadrado. O que vai acontecer? Esse expoente 2 deverá passar em forma de raiz quadrada. Então, teremos que L é igual a raiz quadrada de 2R ao quadrado. Pessoal, atenção. Neste exemplozinho, o que acontece? Vamos analisar aqui a letra, tá? Quando eu tiver... Vou até marcar de amarelo bem aqui, ó, porque eu vou fazer aqui do lado. Quando eu tiver uma raiz quadrada qualquer, com qualquer elemento elevado ao quadrado, tá? Lembre-se que o nosso índice aqui é igual a 2. E quando você tem índice igual a expoente, você cancela o radical no caso e também automaticamente cancelará o índice da raiz e o expoente do radicando, ficando somente com o que tem aqui dentro. Por que eu estou te mostrando isso? Justamente por esse motivo. Porque quando eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 elementos que estejam em multiplicação, nós podemos calcular ou extrair a raiz separadamente. Então, nesse caso aqui, gente, eu vou extrair a raiz do número e a raiz da letra. Só que a letra é R ao quadrado, o que vai cair nessa ideia. Automaticamente, então, a raiz quadrada de R ao quadrado é R. E o 2, como não possui raiz exata, ele ficará dentro da raiz. E aí, nesse caso aqui, a gente finaliza a nossa equaçãozinha, onde o valor do L é igual a R raiz de 2. O que coincide aqui justamente
com essa primeira fórmula, tá bom? Na segunda fórmula, reparem, eu tenho que o tamanho do lado do quadrado, ele é o dobro do tamanho do apótema. Por quê? Deixa eu te mostrar. O apótema é justamente esse lado onde ele sai do centro da circunferência e toca o lado do quadrado. Só que eu também posso ter o apótema para cá, ó. Também é o apótema. Só que pelo fato de, ao fazer isso, nós termos aqui também o quadrado, o que vai acontecer? Se aqui é A, automaticamente aqui também é A. E como eu te expliquei anteriormente, quando a gente traça o apótema, ele divide o lado ao meio. Logo, se divide o lado ao meio, e aqui em cima é A, aqui embaixo também é A. Então, o lado do quadrado é o dobro do apótema, pois é a soma desse A com esse A, onde A mais A é igual a 2A. Por isso que o lado é igual ao dobro do apótema. Perfeito? Por último, eu tenho aqui, então, o valor do apótema em função do raio. Então, o que acontece? Eu vou utilizar, pessoal, para isso, esse triângulozinho que eu estou achurando aqui em azul, tá? Onde esse triângulozinho, ele também é um triângulo retângulo. E aqui, nós vamos ter, desculpa, errei a cor, nós vamos ter aqui a nossa terceira fórmula, tá legal? Onde o apótema, ele é igual a R raiz de 2 sobre 2. Vou te mostrar aqui, então, do lado, por que vai dar essa fórmula. Repare que nós temos um triângulo retângulo onde a hipotenusa dele é R. Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, que é A e A. Então, eu vou ter A ao quadrado mais A ao quadrado. Só que, somando dois valores iguais, o que acontece? A ao quadrado mais A ao quadrado me dá como resultado 2A ao quadrado, perfeito? Só que a nossa fórmula é em função do A. Então, eu vou de novo inverter aqui as posições para que a gente coloque, então, o A no primeiro membro. Então, teremos 2A ao quadrado igual a R ao quadrado. Como eu quero achar o valor do A, pessoal, esse 2, que aqui nesse caso é coeficiente, ele passará dividindo no segundo membro. Então, teremos que A ao quadrado é igual a R ao quadrado sobre 2. Só que o valor do A é o que nós queremos, não é de A ao quadrado. Automaticamente, então, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Então, ficará a raiz quadrada de R ao quadrado sobre 2. Quando a gente calcula a raiz quadrada de uma fração, eu tenho que calcular a raiz quadrada da letra, ou no caso aqui, do numerador e do denominador. Sendo que, no numerador, eu tenho R ao quadrado. E aí, de novo, recai nessa ideia, onde nós temos a raiz quadrada de um valor que está ao quadrado. É só você esquecer o radical e ficar somente com a letra. Então, ficou R. E a raiz de 2, ela não é exata. Tá certo? Então, ficará dentro da raiz. Só que, fazendo isso, reparem que a nossa operação já acabou. Ou, na verdade, teria acabado. Por quê? Porque numa fração qualquer, nós nunca podemos ter radical no seu denominador. Sendo assim, eu tenho que calcular aqui a racionalização. Onde o que é isso? É você multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz que está no no denominador, justamente para que essa raiz desapareça. Aqui nesse caso, o que é que nós faremos? Eu vou multiplicar aqui, ó, vai ficar R vezes raiz de 2. E aqui, quando a gente tem a multiplicação de raízes, onde os dois radicandos são iguais, basta você esquecer o radical e ficar com um deles. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 4. E a raiz de 4 é igual a 2. Com isso, a gente finaliza aqui essa terceira fórmula, onde eu estou te mostrando que realmente o apótema ele é igual a R raiz de 2 sobre 2. Com tudo isso aqui, então, pessoal, nós temos 3 formulazinhas para que a gente possa trabalhar toda essa noção das relações métricas do quadrado. Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.